Cúpula do Mercosul começa com discordâncias importantes entre os líderes dos dois principais países, Milei e Lula. Até a agenda oficial com oposição vai acontecer. Falar um pouquinho também sobre a confirmação que os Estados Unidos pararam de enviar ajuda para a Ucrânia, e segundo a revista The Economist, ouvindo fontes ucranianas, e a visita de Zelensky ao território europeu em direção à Dinamarca, para tentar suprir essa falta de ajuda dos Estados Unidos. Vale lembrar que hoje ainda temos a confirmação de um telefonema entre Putin e Trump em meio à ofensiva de verão dos russos contra o território ucraniano. Falar um pouquinho também, galera, sobre declarações do Pentágono, que alegam que os ataques não foram tão efetivos como se esperava, não conseguiu destruir o programa nuclear iraniano e a intenção dos Estados Unidos, com planta já destacada, de uma nova base militar agora na Arábia Saudita, que cada vez mais se ocidentaliza. Falar um pouquinho também sobre o Gustavo Petro, que está envolto a um escândalo de trocas ministeriais, escândalos políticos e até mesmo um possível golpe planejado em conjunto com o ex-chanceler e também figuras políticas dos Estados Unidos. Para finalizar, pessoal, falar também sobre a França, que perdeu 83% da sua influência militar no continente africano, entender exatamente por quê e qual que é o papel da Rússia e da China nesse processo, e os Estados Unidos que aumentam em 22 vezes o orçamento do ICE, que é o departamento responsável pela deportação. O Trump fala que as deportações vão ser tão eficientes quanto a Amazon. Será que isso pode gerar repercussões negativas para a economia do país? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad é parceiraça aqui do canal e eu tô falando da maior e melhor conta internacional do Brasil. Não é minha opinião, são dados, são mais de 3 milhões de pessoas e só crescendo porque é excelente o serviço prestado. Cara, de verdade, tá? Eu só divulgo para vocês o que eu uso ou o que faz muito sentido para mim, serviços ou produtos, e a Nomad é a minha conta internacional. Aliás, aproveitando que o dólar tá batendo na mínima dos últimos anos, né? Do último ano pelo menos, tá 5,40, 5,41. Eu aproveito para diversificar minhas posições, não é recomendação de investimentos, e ainda com o meu cupom ANOMAD, lembrando, tá, que tem as melhores taxas do mercado, só você comparar com as casas de câmbio tradicional. Aproveito para diversificar nesse momento que o dólar está mais baratinho, e com o meu cupom você tem até $20 de cashback. Ou seja, é super simples, você abre sua conta, muito possivelmente, às vezes pode demorar um pouquinho mais, geralmente é no mesmo dia, tá? Poucos minutos ali que você espera para abrir a sua conta de maneira super fácil. Tem uma conta internacional que aceita em mais de 180 países, pode usar o cartão de crédito Nomad Explorer, que é o cartão de crédito que eu uso, que também, a partir da minha utilização, vai me dando cashback dolarizado, acesso ao Nomad Lounge e vários outros benefícios, e ainda $20 de cashback na sua primeira compra de dólares. Cara, sensacional, tá? Então, se quiser, ó, link na descrição ou QR Code destacado na tela para vocês, e tem acesso à Nomad, a maior e melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, hoje está acontecendo a cúpula do Mercosul, cúpula que está sendo realizada na Argentina, a última, com a Argentina na liderança, pelo menos em um futuro próximo. O Mercosul ele conta com 4 membros, na verdade são 6, né? Porque são os 4 que formaram ali no Tratado de Assunção, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tem a Venezuela, que faz parte da organização, mas está suspensa porque não respeita princípios básicos de democracia e direitos humanos. Feriu o protocolo de Ushuaia, que faz parte, né, tem que ser um país livre e democrático, e os países consideram que a Venezuela não tem essas premissas. E a Bolívia, que é um país que está integrando, mas está em processo de integração. Ou seja, participa das reuniões, mas possivelmente não vai ter o cargo de presidência, pelo menos no futuro próximo. E é rotativa a cada 6 meses. Tanto que o Brasil vai ser o próximo presidente. Na próxima presidência, o Brasil, agora de julho até dezembro, já colocou que a principal meta é finalmente fechar o acordo que está sendo pensado desde 99, o acordo Mercosul-União Europeia. Já em relação ao Milei, essa reunião está sendo feita basicamente por uma questão de segurança pública, é uma reclamação de todos os países sul-americanos que vêm tendo aumento de grupo narco, enfim, né, sabe o que eu estou falando. O próprio Milei, por exemplo, a gente sabe que tem discordâncias com o Brasil, principalmente com o governo Lula. Falou bastante, bateu na tecla de grupos, que não é muito legal aqui falar na nossa plataforma que ela não gosta, né, mas sabe, o primeiro comando, enfim, né, o PC, sabe o que eu tô falando, e também o CV, né, sabe o que eu tô falando também, e esses grupos aumentaram sua influência não só no Brasil, mas em toda a América Latina, dando uma certa responsabilizada no Brasil. E também a questão da tarifa externa comum, já que a Argentina
pretende reduzir, isso foi confirmado, vai acontecer, o número de produtos que vão fazer parte desta tarifa externa comum para que os argentinos possam se aproximar também do mercado americano e fazer um acordo de livre comércio com o governo Trump, tá? Por que eu falo para vocês que essa cúpula ela é um pouco problemática? Porque Brasil e Argentina, principalmente o Brasil, claro, mas os argentinos também, são as principais lideranças da organização, as maiores economias, maiores populações, e hoje são governos que não se conversam. O maior exemplo disso é que o Lula, por exemplo, não fará uma reunião bilateral com o Milei. Aliás, desde que o Milei foi eleito presidente da Argentina, não tivemos, a primeira vez que o Lula pisa na Argentina depois da eleição do Milei, e não tivemos nenhum tipo de encontro bilateral entre os dois, pelo menos não ali às portas fechadas. O Brasil fez reunião, por exemplo, com o Santiago Penha, representante do Paraguai, em meio às negociações de Itaipu, escândalos de suposta espionagem da BIM, então também a relação não está muito boa. E tivemos também relações, encontro que vai acontecer com o Luiz Arce, que é o presidente da Bolívia. Mas com o Milei não. Aliás, tem até encontro com a Cristina Kirchner, que é a ex-presidente do país, também era vice do Alberto Fernandes, que é o antecessor do Milei, e claro, uma grande opositora ao governo argentino. Ou seja, a relação no Mercosul não está nada boa porque os dois principais líderes não estão nada bem. Enquanto isso, cara, a gente tem também a confirmação, segundo a revista The Economist, ouvindo fontes ucranianas, que de fato a ajuda dos Estados Unidos cessou. A gente teve a confirmação por parte do Pentágono, por parte do governo americano, que equipamentos, principalmente de defesa, de combate a drones, de combate a mísseis, por exemplo, os Patriots, dentre outros equipamentos, vão ser suspensos. A alegação oficial dos Estados Unidos é a questão do America First, né? Ou seja, primeiro eu vou pensar nos meus interesses, depois pensar nos interesses estrangeiros. O próprio porta-voz do Pentágono, que é o Sean Parnell, ele fez algumas declarações, algumas delas bem polêmicas, mas que a gente vai discutir depois, inclusive, no vídeo, mas uma delas foi relacionada à questão da ajuda militar. Ele falou que o Biden, ele detonou os estoques americanos, alegando que ficava entregando armamentos a esmo, comprometendo os recursos dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos têm que pensar nos seus próprios interesses e há uma suposta falta de equipamentos militares americanos. Talvez essa desculpa não tenha colado com todo mundo. Por exemplo, a Bloomberg noticiou que os líderes europeus estão inconformados e estão exigindo maiores explicações para saber se ainda podem contar com a ajuda dos Estados Unidos. Uma série de congressistas, principalmente os democratas, que via de regra são mais favoráveis à ajuda à Ucrânia, também ficaram inconformados, pedindo ali, né, a gente teve carta ao Pete Hegseth, ao Trump, pedindo maiores explicações, alegando que ajudar a Ucrânia não é ajudar somente a Ucrânia, mas ajudar também o mundo livre, segundo a interpretação, claro, desses congressistas, e colocando, por exemplo, que uma ajuda à Ucrânia obrigaria o Putin a negociar. Mas se o Putin percebe que há menos predisposição do Ocidente em ajudar os ucranianos, por que não continuar a guerra? Por que não continuar a ofensiva? Lembrando que a interpretação da Rússia é diferente. A Rússia fala que se você não fornece equipamentos, isso favorece o processo de paz, porque a Ucrânia ficaria com menos coragem para continuar, enfim, né, com a luta e tal, e isso facilitaria um apaziguamento da situação. Mas, de fato, está abrindo um precedente perigoso, uma crise política nos Estados Unidos, exigindo tanto os democratas como a política internacional, principalmente os europeus, maiores explicações. Hoje, por exemplo, a Dinamarca, ela vai exercer também, né, a sua liderança como na presidência da União Europeia, e o Zelensky está participando dessa cúpula. Muito possivelmente o Zelensky vai pedir para os países europeus que ajudem um pouco mais no financiamento à Ucrânia, porque tivemos declarações, por exemplo, que a Ucrânia não consegue resistir, isso ouvindo de novo, generais ucranianos, não consegue resistir sem os equipamentos americanos, porque se a Rússia hoje vem avançando, e está avançando mesmo, hein, na região de Sumy, ali próximo da região de Pokrovsk, e há o prenúncio de uma ofensiva de verão que deve se intensificar no futuro próximo, mas a Rússia não consegue fazer uma supremacia no território ucraniano. Muito por conta disso, é por conta da falta de combate aéreo, né? Na verdade, a Rússia nunca conseguiu estabelecer um predomínio dos céus ucranianos, o que dificulta, claro, a ofensiva russa. Sem os equipamentos americanos, essa situação pode se alterar em um futuro próximo. Será, galera, que os americanos vão deixar realmente de ajudar? E até esperando que isso possa obrigar os ucranianos a negociarem? Porque essa é a interpretação que os ucranianos estão fazendo. É como se fosse quase que uma birra ou uma espécie de chantagem. Ucrânia negocia, aceita ceder territórios, aceite as concessões políticas da Rússia, senão a gente vai parar de ajudar vocês. Será, galera, que vai convencer o Zelensky a fazer um acordo com os russos? Deixa aí nos comentários.
Lembrando também que a gente teve a confirmação, talvez até a hora que você esteja assistindo esse vídeo, já tenha até acontecido, de um telefonema entre Putin e Trump. Não sabemos exatamente o teor da conversa, mas vendo o teor das últimas políticas e medidas do governo Trump, não sei se vai ser um confronto tão grande aí com o Putin, né? E aí, acho que vai dar... O que vai dar desse telefonema, hein? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, o Sean Parnell, que é o porta-voz do Pentágono, que eu te divulguei para vocês, né, que tinha falado sobre ajuda, tal, que o Biden exagerou na ajuda aos ucranianos, também tecendo comentários dessa vez contrários ao Trump. Na verdade, não exatamente contrários. O ataque que o Trump fez, contando ali, né, que eles chamaram da Operação Martelo da Meia-Noite, com 125 aeronaves, utilizando os bombardeiros B-2 Spirit, submarinos também para disparar os mísseis Tomahawk, que atingiram Natanz, Isfahan, o território, por exemplo, de Fordow, né, todas essas usinas, centros de enriquecimento de urânio, o Trump fala que foi um grande sucesso. O chanceler iraniano falou que realmente trouxe problemas para o programa de enriquecimento. Só que ninguém sabe exatamente qual foi o dano que causou. Essa é a verdade, porque até o próprio Pentágono, por exemplo, hoje divulgou que, na verdade, a operação ela teve sucesso, mas ela atrasou o programa nuclear iraniano só em 1 ou 2 anos. O Trump falou que estava completamente destruído, as centrífugas. Se estava completamente destruído, não atrasou só 1 e 2 anos. Ou seja, são informações um pouco conflitantes. Lembrando também que o Ayatollah Khamenei fala outra coisa completamente diferente, que atrasou só um pouquinho o programa nuclear, mas que todos os equipamentos já tinham sido transferidos, tal. Na minha concepção também é muito mais propaganda do que qualquer outra coisa. E a própria CIA tinha divulgado um relatório, que depois viram que na verdade estava incompleto, tal, falando que as usinas não foram completamente destruídas. A verdade é que ninguém sabe. Muito possivelmente vamos saber no futuro próximo, porque o Irã não anunciou um rompimento oficial com a IEA, ou seja, não haverá mais vistorias internacionais, e existe uma agência de inteligência dos Estados Unidos, de Israel, que deve monitorar as ações iranianas. O Irã anunciou que vai voltar a se enriquecer urânio, inclusive acima dos limites estabelecidos como normais para fins pacíficos. A gente teve também, galera, a confirmação dos Estados Unidos de que uma base militar vai ser construída agora na Arábia Saudita. Lembrando que a Arábia Saudita está se tornando um país bem importante da geopolítica internacional e tem planos, inclusive, para abrir o seu país para o mundo, seja para turismo, seja para investimentos. A gente tem, por exemplo, a Arábia Saudita com seu sport washing, com o esporte, os times sauditas, por exemplo, sendo uma referência, até mesmo no futebol internacional, tá dando grandes craques. Não é porque o Bin Salman, príncipe saudita, adora futebol, e sim porque sabe que o esporte pode ser utilizado como um instrumento de massa cultural, enfim, para conhecimento, para abertura da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ao mesmo tempo, por exemplo, que tem ótimas negociações com a China, também tem boas relações com os Estados Unidos. A Arábia Saudita anunciou que está recebendo essa base militar americana e muito possivelmente servindo como uma espécie de hub ali de tecnologia, né? Um hub no sentido de logística, perdão. Porque a gente sabe que a Arábia Saudita ela tem rivalidades importantes com os iranianos. Há suspeitas até que a Arábia Saudita estivesse algum tipo de coordenação com o Estado de Israel nos ataques que foram feitos contra o território do Irã, mas novamente a Arábia Saudita não reconhece Israel como Estado oficial. A Arábia Saudita oficialmente apoia a causa palestina, mas sendo sincero, aparentemente está debaixo dos panos, já está partindo para o lado ocidental da força, até porque sabe que precisa dos investimentos internacionais. Por exemplo, antes do ataque do dia 7 de outubro de 2023 do Hamas contra Israel, a gente estava quase tendo um fechamento de um acordo entre a Arábia Saudita e Estados Unidos, em que os americanos repassariam tecnologias nucleares, para fins pacíficos, claro, e faria uma espécie de OTAN com a Arábia Saudita. Haveria um acordo de defesa, que os sauditas seriam defendidos pelos equipamentos americanos, caso tivesse algum tipo de confronto, muito possivelmente com o Irã, que é o principal inimigo regional dos sauditas, né? Aparentemente, esse acordo está cada vez mais próximo, até por isso a instalação dessa base militar. Lembrando que os americanos já têm cerca de 40 mil militares posicionados no Oriente Médio, 10 mil só no Catar, na base de Al-Udeid, que foi a que o Irã atacou, embora estivesse esvaziada, e a Arábia Saudita pode ser um novo instrumento ali, né? Uma nova área aí de instalação de militares americanos. Enquanto isso, galera, temos também uma polêmica bem grande na América do Sul, para variar, né? Mais uma, agora envolvendo a Colômbia. A Colômbia que, mais uma vez, é um país super importante para os Estados Unidos e que vem passando por mudanças políticas. Não adianta só a gente ver a notícia sem entender exatamente o que está por trás do que está acontecendo, né? A Colômbia, durante praticamente toda a Guerra Fria,
contou com grupos guerrilheiros, vamos colocar assim, que era a favor da instalação de um modelo socialista, seja a ELN, seja as Farc, seja o M19, por exemplo, que eram grupos que eram a favor da luta pela instalação do socialismo. Eles foram perseguidos pelo governo colombiano com a ajuda dos Estados Unidos e acabaram se refugiando, principalmente nas áreas florestais da Colômbia. Ali se envolveram com atuações ligadas ao crime organizado e convenhamos, galera, que grande parte do grupo, as Farc, enfim, com o passar do tempo, né, principalmente aí pós-década de 90, de querer instalar o socialismo, tinham muito pouco, né, eram muito mais grupos ligados a atuações criminosas, enfim, não posso falar palavras mais fortes aqui na nossa plataforma, e acabaram abandonando o seu modelo ali, o seu ideal, pelo menos durante a Guerra Fria. As Farc até acabou fazendo um programa de aproximação com o governo, alguns dissidentes não, né, mas a grande parte do grupo sim, transformando em um partido político. A ELN também está em negociações, mas percebam que bases militares, a ligação dos Estados Unidos combatendo esses movimentos de esquerda na Colômbia sempre foi muito forte. Temos agora, pela primeira vez, Gustavo Petro, um presidente de esquerda na Colômbia, inclusive um ex-guerrilheiro, né, do M19. O Gustavo Petro tem atravessando uma crise, e aliás, com opiniões muito polêmicas. O Gustavo Petro, por exemplo, inseriu a Colômbia na nova Rota da Seda. O Gustavo Petro, por exemplo, teve discussões com o governo Trump por conta das deportações de colombianos. Talvez você se lembre, né, da questão da briga entre Petro e Trump. A Colômbia, por exemplo, não entrou para os BRICS, mas aderiu ao NDB, que é o Banco dos BRICS, ou seja, os Estados Unidos estão percebendo, um dos principais aliados, talvez o principal aliado do ponto de vista militar dos Estados Unidos na América do Sul, partindo mais para o lado chinês da força. Se isso preocupou em relação ao Panamá, por isso todas aquelas medidas, claro que isso preocupa muito o governo americano, porque a Colômbia é um parceiro estratégico dos Estados Unidos. O Gustavo Petro também tem uma série de problemas internos políticos. Para vocês terem uma noção, desde o início do seu governo foram mais de 50 trocas ministeriais. Agora mesmo, a gente teve a renúncia da Laura Sarabia, que era, né, a chanceler, que anunciou que está renunciando por discordâncias gravíssimas com o governo. Não anunciou exatamente quais são essas discordâncias, mas deixou que é uma coisa muito séria, que não é qualquer ponto. A gente sabe que um dos pontos aí que podem ter pegado, não acho que foi o motivo principal, mas uma das questões é que o Gustavo Petro nomeou para ministro do interior um homem que ela acusava de assédio. Pô, não é uma coisa muito legal, né, de se fazer para a chanceler do país, mas aparentemente não foi essa a causa principal. Além disso, um ex-chanceler, que já foi ministro também, é claro, que hoje tem 82 anos, a figura do Álvaro Leiva, ele acusou, a gente até trouxe aqui no vídeo há um bom tempo, inclusive, o Gustavo Petro de ser um péssimo presidente e estar acusado, e acusava ele também de uso de substâncias ilícitas, vamos colocar assim, né? Alegando, por exemplo, que estava comprometendo a própria imagem da Colômbia. Ele alegou que em uma cúpula, em uma reunião que o Gustavo Petro tinha feito na França, ele simplesmente sumiu por dias, não compareceu a reuniões bilaterais que poderiam aproximar a Colômbia do continente europeu, da França, que é um país super relevante. O Gustavo Petro desmentiu, falou que, na verdade, ele só estava querendo deturpar o governo do Gustavo Petro, porque era um governo popular, um governo de esquerda e tal. Fato é que a Colômbia atravessa uma crise política, o Gustavo Petro se aproxima da China e está querendo fazer uma mudança até mesmo em um dos principais pontos da Colômbia, que é a questão da venda de combustíveis fósseis. Galera, discurso clássico aí dele, né? Ele falando, segurando um carvão na mão, falando que essa é a principal droga que a Colômbia exporta, o carvão, e não exatamente outros entorpecentes, mas que essa droga o mundo não liga. Ele se vende como um cara que combate os combustíveis fósseis, prega a transição energética, que é um discurso, claro, né, que para os empresários colombianos não pega muito bem. Esse mesmo ex-chanceler, de hoje, 82 anos, aparentemente estava em coordenação com um deputado americano para que o deputado americano entrasse em contato com Marco Rubio, secretário de Estado, para influenciar em um golpe, uma destituição do Gustavo Petro e a ascensão da vice-presidente, que também tem discordância com o Gustavo Petro. Foram divulgados áudios, né? Áudios do ex-chanceler colombiano conversando ali com o deputado americano falando sobre isso. Tanto que o próprio advogado dele colocou: apresentamos nossa denúncia para que o presidente seja reconhecido como vítima dos crimes de conspiração para causar sedição, ou seja, tentar interromper a ordem constitucional e forçar o Gustavo Petro a deixar o cargo de forma anômala. Segundo a carta, né, a mídia espanhola divulgou a gravação em que o Leiva,
que é esse ex-chanceler, afirma ter se encontrado com o congressista Mário Dias Balart, e que o Mário Dias Balart levaria as informações para o Marco Rubio para fazer a pressão pela troca de governo. Ou seja, o Gustavo Petro está acusando pessoas internas da Colômbia de conspiracionismo junto a congressistas, a políticos americanos, para um golpe na Colômbia. E aí, galera, você acha que tem base essa acusação? Lembrando, professor, o áudio foi divulgado, isso é fato, tá? As conversas aconteceram. Se o deputado levou para o Marco Rubio, se o Marco Rubio levou para o Trump, se o Trump de fato ia fazer uma intervenção, lembrando que a Colômbia é um país estratégico, são outros 500. Você acha que o Gustavo Petro tem razão e ele esteve prestes a sofrer um golpe aí, inclusive influenciado e ajudado pelos Estados Unidos? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, duas notícias aí mais importantes também, ligado, por exemplo, à França. A França, a gente sabe que foi um país super importante durante o período ali do final do século XIX, em meio ao imperialismo europeu, e pegou as principais terras no continente africano e também no continente asiático, junto com os ingleses. Quando você pega aquela região do Sahel, por exemplo, ou a região mais ao norte do continente africano, grande parte foi influência francesa. E a França mantinha uma série de bases militares, alegando, até mesmo com a autorização de governos locais, que estava ajudando a combater o jihadismo, movimentos extremistas hoje no continente africano, né? Claro que a França mantinha uma moeda, os países africanos, grande parte deles utilizavam moeda francesa, mantinha contratos que eram muito mais benéficos para a França do que para os países locais, no caso do Níger, por exemplo, que tem enormes reservas de urânio e vende urânio muito barato para os franceses, e isso começou a causar uma indignação, principalmente frente aos militares africanos e, claro, que com interferências geopolíticas por trás. A China, por exemplo, hoje vê o continente africano com uma enorme oportunidade, porque, novamente, a China precisa de muitos recursos minerais e os países africanos têm esses recursos minerais. A Rússia, seja com a atuação de grupos paramilitares, como, por exemplo, o Grupo Wagner, influencia no Sudão, no Níger, Burkina Faso. O caso de Burkina Faso, talvez, galera, se você quiser se aprofundar no tema, procure a figura de Ibrahim Traoré. Ele é um general, né, um militar, que fala super bem, tem discursos super fortes, colocando que realmente os países africanos hoje, principalmente do Sahel, estão se libertando do colonialismo francês e do colonialismo dos Estados Unidos, que mantinham suas bases militares não exatamente por interesses para defender a população do jihadismo, e sim porque tinham interesses econômicos por trás. Aí pergunta, poxa, mas agora a China, a Rússia, não está fazendo a mesma coisa? Não é uma nova forma de imperialismo? E ele fala que não, porque ele fala que hoje o que a China oferece são contratos, relação ganha-ganha, ao contrário dos franceses e americanos que impunham as suas condições no continente africano. Para vocês terem uma noção, desde 2016 até hoje, a França, de 10 mil militares, passou para 1.700 militares. E não é porque os franceses quiseram, e sim porque os governos locais, as revoluções nacionalistas, ou os golpes, né? Galera, uma coisa não necessariamente anula a outra, mas esses governos, influenciados pelos chineses e principalmente pelos russos, vêm ganhando espaço. Talvez a disputa entre França e Rússia não tenha a ver somente com a questão ucraniana, mas sim com a redução de influência da França no continente africano. E para finalizar, pessoal, notícia impactante, a gente teve a aprovação do orçamento americano para que no ano que vem o ICE, que é o órgão responsável lá nos Estados Unidos, pela questão da deportação, dos imigrantes indocumentados e tal, aumentou em 22 vezes, tendo orçamento próximo de 175 bilhões de dólares. Para vocês terem uma noção, isso é similar ao gasto que a Rússia tem na guerra contra a Ucrânia. É o orçamento militar da Rússia, que é um país que está em guerra, e a Rússia é um país, bem significativo, né? O governo Trump alega que eles querem fazer uma política de deportação eficiente como a Amazon, como uma iniciativa privada. Por exemplo, eles alegam que eles vão aumentar a capacidade dos centros de detenção para 100 mil camas. E isso vai fazer com que as deportações ocorram em milhares por dia, sendo muito mais eficiente do que hoje. Isso enfrenta algumas resistências. Falei para vocês do próprio prefeito de Nova York, ou possível prefeito de Nova York, alegando que não vai deixar os agentes do ICE entrarem em Nova York, né? Enfim. Enfrenta resistências políticas, mas gera umas certas preocupações também. Por quê? Como eu trago para vocês, os Estados Unidos vêm passando por um problema, que é o problema relacionado à dívida, tá? Falaremos isso em um outro vídeo, e também relacionado à inflação. Sabe qual é um jeito bom de você tentar combater a inflação? Você reduzir o custo de produção das suas coisas, né? Dos serviços, do comércio. Mão de obra barata
E, de novo, não estou incentivando migrantes indocumentados, não é essa a questão, tá? Mas vocês entendem que os fazendeiros, por exemplo, do meio oeste americano, que aliás é base trumpista, hein? Eles alegam que a mão de obra indocumentada é importante porque é mão de obra barata, ajuda a fazer o custo de produção dos alimentos ficarem mais baratos. Se a gente tem uma política de deportação em massa, naturalmente, menos mão de obra indocumentada, menos mão de obra barata, aumento do custo produtivo, inflação para os Estados Unidos. As empresas, galera, querendo ou não, né, usam serviços da mão de obra indocumentada. Que nem eu falei para vocês, em Los Angeles talvez seja uma referência importante também, a gente tem quase 50% da população descendentes latinos, vários deles indocumentados, que fazem serviços, enfim, que deixam o custo produtivo mais barato. Isso pode comprometer as contas públicas americanas. Será, galera, que essa política vai começar a enfrentar mais resistência frente à população contra o governo Trump? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.